Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 3 minutos, segunda-feira, e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional, vamos falar sobre a tensão, sobre questões relacionadas à guerra, à iminente guerra, na questão geopolítica da Ucrânia. Vamos falar sobre dinheiro parado. Será que agora o sistema vai funcionar? Do Banco Central? Vamos ver sobre isso. Vamos começar falando sobre o Ibovespa. Aqui no gráfico, nós podemos ver como é que o Ibovespa se comportou na sexta-feira. O Ibovespa no dia 11, sexta-feira, ele fechou a 113.572 pontos. Podemos ver que ele chegou a bater ali perto dos 115 mil pontos, 114.898 pontos, mas por conta ali de algumas declarações da Casa Branca, ele teve uma forte queda ali por volta das 15 horas e fechou na casa dos 113 mil pontos. Mesmo assim, em alta de 0,18% no dia. Na semana, ele acumula uma alta de 1,18%. Já o dólar, ele fechou vamos colocar aqui o diário, ele fechou a 0 a 0, ele fechou a R$ 5,24. Então, nós podemos ver que ele iniciou aqui na casa dos 5,24 e fechou no mesmo ponto onde ele fechou. Agora que já abriu o mercado há 5 minutos, ele já iniciou com alta, por isso que ele já está aqui na casa dos 5,27. Mas podemos ver ali que na sexta-feira ele já fechou ali na casa dos 5,24. Então, aqui nós vemos o desempenho do dólar. Podemos ver que nós vemos um cenário contrário, né? O dólar estava em queda na sexta-feira e o Ibovespa estava em alta na sexta-feira. Então, o que aconteceu? Da mesma forma que o Ibovespa estava subindo, o dólar estava caindo. Então, assim que teve a declaração da Casa Branca, um começou a cair e o outro começou a se recuperar. Então, é assim que o mercado funciona. Vamos aos melhores e piores da sexta-feira. As ações que tiveram melhor e pior desempenho. Na sexta-feira, nós temos Itaú Unibanco com 5,91% como melhor desempenho e TUB4, Petrobras com 4,49% de alta, Itaúsa com 4,26%, PetroRio com 4,24% e Petrobras com 4,07%. Então, o que aconteceu? Nós percebemos aqui que principalmente as ações relacionadas a petróleo tiveram alta por conta da tensão relacionada à crise na Rússia e Ucrânia. E Itaú e Itaúsa por conta da divulgação do seu resultado do quarto trimestre. Agora, piores desempenhos, nós temos Magazine Luiza com menos 8,50% de queda, Uzi Minas com menos 7,45% de queda, Azul com menos 5,84% de queda, Via com menos 5,07% e Gol com menos 4,83%. E o que acontece? Um cenário também relacionado à guerra, quais são as ações mais suscetíveis? Principalmente as aéreas, né? E nós vemos Azul, Gol, que sofrem muito com uma tensão relacionada a guerras, né? Se temos um cenário de conflito, um cenário de guerra, o que vai sofrer mais? As viagens, né? Se eu tenho uma viagem de turismo a marcar para a Europa, lógico que eu não vou, né? Viajar em período de guerra, então não vou marcar nada, e aí as empresas relacionadas a turismo tendem a sofrer mais.
Então vamos entender qual é o cenário, o panorama do cenário hoje. Os principais mercados de ações globais operam em baixa nesta segunda-feira, dia 14, em meio a crescentes preocupações com a Ucrânia e a espera da ata do FONC, após os dados de inflação dos Estados Unidos aumentarem as apostas de um aperto monetário mais intenso a partir da próxima reunião do Fed em março. Alguns falam em 0,5% de alta, outros já disseram 1% e outros já estão dizendo que o Fed é um cachorro que late e não morde, que não vai aumentar nada. Então, vamos aguardar. Já estamos aí no meio do mês de fevereiro, vamos ver o que vai acontecer. A inflação americana veio acima das expectativas, foi a 7,5% nos 12 meses encerrados em janeiro, renovando o maior patamar em 40 anos. Por isso que muitos acreditam que o Fed vai sim tomar uma posição mais dura. A notícia alimentou a especulação de que o Fed aumentará as taxas em 50 pontos base em março, o que refletiu-se nos mercados, já que as expectativas do aperto da política monetária tendem a reduzir o apetite dos investidores por ativos de risco. Em meio às apostas de um aperto monetário mais contundente, Jerome Powell fala amanhã, antes da ata do FONC e das vendas no varejo americano, tendo como pano de fundo a ameaça de uma guerra com a possível invasão da Ucrânia pela Rússia. Líderes ocidentais ameaçaram sanções severas contra a Rússia no caso de qualquer incursão da Ucrânia pela Rússia. Líderes ocidentais estão buscando soluções de forma diplomática. Já o Kremlin negou a intenção de invadir seu vizinho, acusando Washington de alimentar uma histeria. Por aqui, a agenda de indicadores domésticos é fraca, mas os balanços importantes, como o Banco do Brasil, vai ser divulgado hoje após o fechamento dos mercados. No campo político, o Senado deve votar nesta terça-feira, amanhã, 2 projetos que visam reduzir os preços dos combustíveis, um deles envolvendo a criação de uma conta de compensação com dividendos da Petrobras e no exterior. Então agora vamos à notícia do cenário internacional. Petróleo em forte oscilação e trigo seguem o rastilho do potencial conflito militar na Ucrânia. Como a nossa bolsa é muito voltada para commodities, isso muito nos interessa. A conferência telefônica entre Joe Biden e Vladimir Putin, que só exacerbou a retórica do conflito, poucas esperanças com a viagem do chanceler alemão Olaf Scholz à Rússia, mais armas do Reino Unido e de outros chegando em peso à Ucrânia, em meio à debandada de cidadãos estrangeiros deixando o país sob o temor de que a invasão russa acontecerá até hoje. Será? O resumo do noticiário internacional nesta manhã de segunda, dia 14, em semana que os analistas consideram a mais tensa e crítica da crise no leste europeu, dá a medida do preço das commodities como o petróleo. O barril do Brent oscila bastante desde a madrugada brasileira e a abertura dos mercados da Europa e já dia alto no Oriente e na Ásia, mas aguarda a abertura dos negócios financeiros nos Estados Unidos, enquanto o dólar index está em alta e índices futuros de ações em baixa. Já vimos, né? O dólar abriu e já estava em alta. Após passar dos 94 dólares na sexta, transita em torno de 94,58 no contrato futuro de abril, às 7h30 de Brasília, em torno de mais de 0,10%. E o trigo, principal commodity agrícola a ter impacto direto das ameaças de guerra ante o cenário produtor ucraniano, importante fonte europeia de cereais, passa dos 8 dólares o bushel, em nova valorização de 0,43% em Nova York. Então, vemos aí o reflexo da guerra no preço das commodities, principalmente o petróleo e também o trigo, sendo a Ucrânia um grande produtor.
das duas commodities, né? E isso afeta também o Brasil. Agora vamos a uma notícia que parece ser uma notícia requentada, porque eu já falei dela, mas não é. Vamos entender por quê. Consulta por dinheiro esquecido em bancos já pode ser feita em novo site do Banco Central. Vamos entender por quê. Sistema volta a funcionar após falhas por excesso de demanda tirarem a página do ar em janeiro. O que aconteceu? Foi lançado o sistema, mas não funcionou. Agora lançaram de novo, só que diferente. Vamos entender. O novo site do Sistema Valores a Receber, SVR, plataforma do Banco Central para consultar possíveis valores esquecidos em bancos e instituições financeiras, começou a funcionar desde a meia-noite desta segunda-feira, dia 14. Por meio do endereço valoresareceber.bcb.gov.br, é possível consultar recursos que estavam parados, sejam em contas encerradas ou na poupança. O Banco Central afirmou que aqueles que tiverem valores a receber no momento da consulta podem confirmar o montante e solicitar a sua transferência a partir de 7 de março. Caso tenham valores a receber, no momento da consulta o usuário receberá a data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. As datas serão agendadas conforme o ano de nascimento da pessoa ou a criação da empresa, de acordo com esse calendário aqui. Está vendo aqui o calendário? Então, conforme você nasceu ou a constituição da sua empresa, você vai poder ver calendário de consulta e resgate do dinheiro esquecido do Sistema Valores a Receber. Então, por exemplo, se você nasceu antes de 68, você entra lá hoje e vai fazer a pesquisa. Se você fizer a pesquisa, você vai automaticamente agendar o seu resgate para os dias, entre os dias 7 a 11 de março. Se você perder esse agendamento, você pode fazer novamente o resgate no dia 12 de março, certo? Se você nasceu ou sua empresa foi constituída entre 1968 e 83, você vai fazer o resgate dos dias 14 a 18 de março. Se perdeu no dia 19 do 3. E se você nasceu após 1983, você vai fazer o resgate do dia 21 a 25 de março. Se perdeu a data, no dia 26. Então, vamos dar um exemplo. Eu, Juliano, sou de 1974. 74 é entre 68 e 83. Então, o meu prazo é esse aqui, ó, 14 a 18. Eu, de manhãzinha, 7 horas da manhã, entrei lá e funcionou. Então, eu recebi a mensagem assim: você está agendado para o dia 16. Aí que eu fiz? Entrei na minha agenda e agendei para no dia 16, tal hora da tarde, entrar lá e fazer a minha solicitação de resgate. Para não esquecer, porque se eu esquecer, aí só no dia 19. Então, entre agora, faz a consulta, automaticamente já faz o agendamento e você depois, ele vai dar uma explicação do que você tem que fazer para fazer o resgate. Mas agora, pelo menos, está funcionando. Então, é isso. A página do sistema Valores a Receber foi lançada previamente no dia 24 de janeiro, mas com a alta demanda fez com que o Banco Central retirasse a página do ar um dia depois. Estima-se que há cerca de 8 bilhões de reais de dinheiro esquecido, com recursos de conta corrente e poupança encerrados com saldo disponível. Então, para que deixar lá? Vai lá e pega para você, é seu. Agora vamos à atualização da ferramenta Insight. A atualização que vamos destacar hoje é esse relatório setorial. E por que esse relatório nos chamou a atenção? Porque ele traz uma prévia de todos os setores. Então, se você quer entender todos os setores, olha que ferramenta maravilhosa. Consumo não cíclico, alimentos e bebidas, varejos de bens essenciais. Então, vem falando, olha, a pandemia impactou o varejo de bens essenciais de duas formas:
acelerando a revolução digital, reduzindo o consumo fora de casa. Então vai trazer uma análise de como cada empresa, cada setor foi impactado. Depois energia elétrica, como que 2001 foi impactado, marcado pela escassez hídrica no centro-sul do país. Vai falar sobre o setor de saneamento, como foi impactado. Depois saúde, educação, materiais básicos, papel e celulose. Quer entender por que nós falamos de tanto de Suzano, Klabin? Aí, mineração, por que o setor de mineração tem tanto impacto no Ibovespa? Também falar sobre siderurgia, vai falar sobre shopping centers, consumo cíclico, construção civil, vai falar do varejo, olha, Arezzo, Grupo Soma, Mercado Livre, Magazine Luiza, Via, Lojas Renner, bancos, Bradesco, Itaú. É um relatório completo. Quer entender todos os setores? Leia esse relatório. Não dá para falar tudo, ó, são 14 páginas, mas incentivamos você a estudar, conhecer esse relatório maravilhoso da ferramenta Insight. E assim, nós encerramos esse Café a Mercado de hoje, agradecendo a sua atenção, agradecendo a sua companhia, desejando a você bons negócios, uma boa semana e bons cafés. Até mais, tchau, tchau.